a gente tem que pensar, enquanto agência de marketing, como que eu faço para fazer essa empresa vender mais. E aí, pessoal, isso aqui tudo amarrado, a gente tem o quê? O modelo de negócio da agência de vocês. Porque aí vai dar pra gente direção, clareza. Isso aqui é mais ou menos de 30 a 50. Vocês acabaram de ganhar quase de 30 a 50 mil reais aqui. Não, na boa. O tráfego pago ele vai ser mais rápido, mas dentro do networking a gente também consegue níveis de networking mais rápidos, médios. Uma salva de palmas para ela, Amanda. Aê! Fala, Bruno, seu lindo, tudo bem? Cara, eu preciso muito da tua ajuda. Eu queria muito contar contigo, já que tu é de Curitiba, e eu tô fazendo reality, né? Tu sabe que eu faço reality. E eu queria muito, Bruno, contar aí com a tua ajuda para fazer um cliente oculto. Topa essa missão aí comigo, cara? Tu topa participar aí de uma ação importante que pode ajudar eles a performar melhor? Meu Deus do céu, topar eu topo, né? Fazer cliente oculto, eu acho que eu nunca fiz isso na vida. Mas eu faço. É pra... Falta, eu tenho que fazer, vai ligar pra alguém, manda que eu faço. Eu espero não envergonhar no seu reality show. Mas conta comigo, tamo junto. Sensacional, Brunão. Então, vou te dizer qual é o meu plano aqui. Olha só, foi. Agora é torcer para dar certo. Esse é aquele típico momento em que a gente se depara com algumas constatações. De tudo que a gente faz, a gente fica muito naquela, né? Mas olha só que loucura. A vivência do que a gente está vendo aqui é a fotografia viva de tudo que acontece na maioria das agências. É a sobrecarga, é a quantidade de tarefa que a gente acaba absorvendo, é estar demasiadamente na operação, é inexperiência em alguns pontos, né? A difícil capacidade que a gente tem, às vezes, de tomar decisão baseado em feeling, baseado em pressão, né? Só que, porra, eu acompanho vocês já há tanto tempo. E aí, às vezes, eu sempre me pergunto assim, cara, não pode, é um trio incrível, uma marca linda, um posicionamento muito legal, mesmo sendo full service, né? E, ainda assim, a gente tem alguns comportamentos que só faz o time jogar para baixo. Só faz a gente jogar para baixo aquele CNPJ que é tão importante para nós. Vou mostrar um negócio para vocês e eu queria que vocês vissem com bons olhos, até porque eu fiquei bem feliz, mas eu fiquei triste por uma constatação importante que eu vou trazer aqui para vocês. Olá, Amanda! Olá, Rodrigo Maciel! Eu sou o cliente oculto. Sim, a Amanda deve estar rindo agora porque ela sabe o desfecho desse depoimento, mas eu vim contar para vocês a minha breve e muito breve experiência com a Quadri. Rodrigo me passou a missão, eu entrei em contato com vocês, a Amanda foi super rápida, em menos de 40 minutos, respondeu pelo WhatsApp ali, já pediu algumas informações sobre o projeto e já marcamos uma reunião, o que é um grande diferencial hoje, até pelo ticket de agência, pela entrega e tudo mais, você ter um retorno super rápido assim já é um grande diferencial de mercado. Marcamos a reunião, a Amanda me fez algumas perguntas de novo sobre o projeto, coisa que, sabendo já pela conversa inicial, poderia 15 minutos antes stalkear, até pelo ticket de agência, como eu falei e tudo mais, saber um pouquinho mais sobre o projeto facilitaria muito nossa conversa. Mas desdobrou maravilhosamente a reunião. Foi criativa, foi inteligente, foi sagaz, eu sou infoprodutor e trabalho com outros projetos e mesmo fugindo do escopo de agência do dia a dia, a Amanda conseguiu trazer insights, coisas que eu não havia pensado, ela trouxe. Então assim, área de encantamento maravilhosa, eu não tenho o que questionar isso.
Mas tem um carinha aí dentro dessa sala que chama-se Rodrigo Maciel e há muitos anos atrás ele me ensinou que antes de você ser agência, antes de você ser fotógrafo, arquiteto, você é prestador de serviço. E prestador de serviço tem duas funções, uma entrega de qualidade e gestão de expectativa do cliente. O que não aconteceu após a reunião. Fechamos a reunião, a Amanda me pediu vários dados, eu mandei prontamente logo a reunião e ela me pediu 1 semana de prazo para me entregar um projeto, porque ela falou que como fugia do escopo deles, ela ia ter que fazer uma imersão maior e tudo mais. E ao final eu mandei esses dados e eu não recebi nenhum. Beleza, Bruno, semana que vem entramos em contato, vamos lá. Eu não recebi nada, um cri-cri. 1 semana depois, nada, nenhuma mensagem, nada. 2 semanas depois, eu mandei uma mensagem perguntando alguma novidade. Nisso eu recebo 2 áudios e um WhatsApp. Os 2 áudios eram basicamente falando que não conseguiria me atender, que não deu tempo, pediu desculpas e tudo mais. E o segundo áudio era me indicando uma terceira pessoa, né, no projeto para poder me ajudar com essa demanda. 2 semanas depois. E explicou que havia mudado o posicionamento da agência nesse meio tempo e não poderia me atender. Mas, gente, 2 semanas para ter um feedback de uma reunião que nós tivemos, não pode, né? A gente tem que trabalhar com a gestão de expectativas. Então, assim, quando você não tem gestão de expectativas de um cliente já na reunião de prospecção de comercial, se você fosse atender ou não, isso reverbera para toda a tua agência. Até hoje, porque assim, uma agência 360, você entende que ela vai fazer tudo. E se o atendimento não está entregando aquilo, como é que vai entregar tudo aquilo que está sendo prometido? Então isso reverberou para mim numa expectativa baixa, né? Porque daí eu consegui quebrar isso e não consegui fazer uma entrega do que eu imaginava que seria feito. Se não fosse atender, mandasse essa indicação já antes. Se fosse prometer um projeto, me desse um feedback durante a reunião. Até porque é um projeto que eu não sei os valores que vocês me iriam cobrar, porque eu não recebi a proposta, né? Mas não é um ticket baixo. Eu precisava de uma atenção, eu precisava de um carinho para poder entender qual que seria a minha entrega. Mas tirando isso, foi ótima a experiência. Amanda, você é maravilhosa no atendimento. Acredito que pode ter havido um conflito de agenda por causa de algum tipo de acúmulo de função, de alguma coisa da entrega, mas na questão de encantar o cliente, parabéns. Agora, torço para vocês, torço pelo sucesso da quadra e acredito muito no projeto de vocês, viu? Um abraço, beijo. Eu não sei, eu tenho tanta coisa para comentar aqui. Posso? A reunião com ele foi bem bacana. E realmente, né, ele falou de infoprodutor, e é um perfil de lead que, assim, ele tem necessidades que a gente consegue suprir, mas em escopo, e não na verdade tanto em escopo do que ele precisa, mas assim, o perfil de forma de atendimento, o nicho dele, é algo que a gente tem. Para não dizer 0 experiência, a gente teve um cliente com experiência. E aí eu entrei justamente naquela dualidade, assim, né, no dilema. Eu falei assim, beleza, a gente tem como executar o que ele precisa, mas a gente não tem conhecimento de causa desse nicho. Consigo estudar e aplicar, como a gente já fez com outros segmentos? Consigo. Mas isso foi, assim, dias antes da gravação do início do SOS. E aí a gente viu aquele mundaréu de coisas. E realmente, né, o que ele comentou de conflito de agendas foi justamente em relação a toda a imersão que a gente tem vivido. E aí eu falei assim, putz, né, com tudo que a gente viu até aqui no programa, eu falei assim, não é um nicho que a gente tem que pôr para dentro. E aí eu já tinha começado a fazer algumas pesquisas, levantar algumas coisas de proposta, porque era um escopo realmente gigantesco, né? Envolvia inclusive até coisas como ele falou, né? Que a gente não faz, como a parte de trabalhar com rádio, algumas coisas mais off mesmo, que a gente não oferece o serviço, mas até então era o posicionamento que a gente tinha. Se eu não te ofereço, eu acho quem faça. E eu mandei algumas mensagens para contatos que a gente já tinha, que trabalham com rádio, que trabalham com TV, para conseguir levantar todas essas informações para montar a proposta como eu prometi para ele. Passado, então, esses primeiros dias, e quando caiu a ficha, eu falei assim, embora eu já tenha aí quase estourado o prazo para mandar a proposta, e é uma coisa que geralmente eu faço, eu tento mandar a proposta mais rápido, mas quando eu vejo que por alguma coisa de agenda eu vou precisar de mais prazo, eu já aviso no início, falo, vou precisar de X dias, combinado? Combinado. Mesmo que seja um prazo um pouco maior, como essa que eu pedi pelo tamanho. Aí eu falei assim, não é um cliente que eu tenho que pôr para dentro pela questão de CP.
é muito fora, a gente não trabalha com infoproduto, é para o consumidor final, a gente trabalha majoritariamente com clientes B2B, e aí eu fui buscar, então recalculei minha rota para buscar outras agências que fossem especializadas, de fato, em infoprodutor, para conseguir fazer essa troca de indicações. E aí selecionei uma pessoa que eu achava que ia atendê-lo bem, mas nisso, realmente, estourei o prazo, acho que foi a principal coisa que eu me dou as chicotadas vez por outra, porque é acúmulo de função. E aí, assim, eu acho que a minha maior falha foi a questão de comunicação, de não manter ele a par, que é o que ele falou de alinhamento de expectativas. Cara, é impressionante como o dono de agência usa a sua criatividade para dar desculpa. Não, sério, depois que tu vira dono de agência, tu vira mais inventador de história de pescador. É surreal, assim, não? Para pra prestar atenção. Eu vou te dizer, pra mim, pensando em reality, pra mim foi uma furada. Pra mim isso aqui, eu falando com o Bruno, né? Eu digo, cara, tu gastou 60% do teu depoimento pra elogiar a Amanda. Não é esse o objetivo. Mas como eu tenho zero gerência nisso, o meu pedido é, cara, eu quero ter um feeling, teu sentimento sobre aquele atendimento. Eu disse, cara, é isso aí, não vou te pedir mas é isso aí, vai pro reality assim. Agora, que é óbvio que tu deve te embananar muitas vezes, e que pra mim é a luz que a gente tem que botar aqui, é no teu acúmulo de funções. Porque lá no dia que tu mandou a mensagem pro Bruno e que ele mandou e que tu não respondeu, aquilo ali não é aquilo ali é um lapso. Então, eu acho que este é o tipo de coisa que, a partir de já, Amanda, a gente tem que começar a trabalhar. A gente precisa começar a trabalhar, Amanda. É importante que a gente te entenda como uma extrema responsável. Tu é o coração dessa parada, Amanda. Tá na tua mão a chave. Não vai adiantar nada toda essa galera que vai vir, toda a galera que veio. Não vai adiantar nada disso se tu continuar como uma avestruz com a cabeça enfurnada na alteração. E tem uma coisa que... Não, tu entende isso? Eu entendo. O dinheiro que vocês querem a mais passa por ti. Sim. Tu é incrível, mulher. O depoimento do cara... Eu fiquei com raiva. Eu digo, não era pra elogiar, porra. Cara, eu possesso com ele, cara. Que gastou 60% do depoimento dele te elogiando. Que é uma obviedade. Tu é gigante, Amanda. Apesar de 1,60? Nem isso. Não, chutei errado. 57,5. 57. Não esquece do meio, senão fica bravo. Senão fica chateado. Apesar de 1,60 de altura, tu é gigante, Amanda. E passa a Quadri, passa pela obviedade a venda, né? Porque nenhuma empresa vive sem venda. Mas passa por quanto tu é incrível. Quanto tu é uma mulher, tu brilha, Amanda. Tu tá brilhando aqui agora. Apesar da situação, tu estás brilhando. Primeiro porque teu vestido tá combinando com a cor dos teus olhos, tá lindo isso. Mas tu é luminosa, tu é incrível, onde tu vai passar, eu tenho certeza que tu vai deixar a tua marca. E aí a gente tem um acúmulo de função que, ok, é baseado no cenário, não há aqui... Né? Mas qual é a... Botei luz nisso. O que a gente vai fazer agora para que tu esteja mais liberta? Né? É trabalhar para que a Quadri te libere. Os próximos trabalhos é para contratar funções que liberem a Amanda. A gente precisa botar isso no ligeiro para liberar a Amanda. E vai passar, gente. O nosso próximo nível vai passar para uma Amanda livre. Se a Amanda se a gente não conseguir fazer isso pela Amanda, a Quadri vai continuar sangrando. Tu entende isso? Entendo. E o peso de tem que fazer voltar. Porque a gente vai precisar dar espaço de... É um investimento pra gente, né, ir para um outro patamar, né? E é fazer o que hoje eu não faço, que é nem a prospecção. O convite que eu quero te fazer é o seguinte. Vamos imaginar
que essa criatura custe 4 mil por mês. É o teu próximo contrato. O próximo contrato vai viabilizar a contratação. Eu vou esquecer que este contrato vai entrar para o nosso fluxo de caixa. Ele vai entrar, pensando no nosso ticket médio, este contrato vai entrar para pagar. Essa é uma excelente estratégia. Fazer com que o teu próximo cliente possa viabilizar algo importante, alguma contratação, uma aquisição aí na tua agência. Esse tipo de estratégia pode te ajudar a dar passos importantes sem que tu desembolse de alguma maneira. Ou seja, a gente já não conta com aquela receita porque ela vai viabilizar este próximo passo. Assim, além de resolver um desafio, um problema que você tenha, esse cliente pode ainda aumentar a receita na tua agência. Então, depois de a gente entender aí esse cliente oculto, o quanto é importante a Amanda ser protagonista no comercial, eu tenho certeza, tem alguém aqui que vai ajudar a gente nesse comercial e eu quero trazer aqui para vocês, porque eu tenho certeza, sério, que vai ser uma divisão, assim, ó. Um dia foi e a partir de agora será. Então eu vou trazer o nosso próximo mentor. Sou o Fábio Ricota, eu sou da Agência Mestre, com apoio do RD Station. Estou aqui hoje para falar com o pessoal da Quadri um pouco sobre uma metodologia fundamentada nos meus anos de experiência sobre como ganhar mais dinheiro, ou seja, todo o framework comercial. Eu vou mostrar em detalhes para eles a partir de agora. Bom, e aí, eu soube agora que vocês estavam fazendo um cliente oculto. E aí, o que vocês me contam desse cliente oculto? Eu quero ajudar vocês a ganhar um pouco mais de dinheiro. Não sei se vocês têm interesse nesse momento. Tem interesse nesse momento? Olha, é sempre interessante. Tem interesse? Muito. Tem interesse nesse momento? Muito interesse. Acho que E talvez aí, seja o cliente muito- oculto, o que ele trouxe de visão aí pra vocês, em termos de negócio? Coincidiu, inclusive, né, como cliente oculto do SOS, eu não sabia, mas durante as gravações... a gente Justo no cliente oculto daqui você perdeu o prazo, E né? foi logo antes do início das gravações. E aí fiquei também, né, envolvida com as gravações e a gente percebeu que ele estava total fora do ICP, né? Então era um cliente que a gente não preenchia basicamente nenhum requisito do ICP. Ele é um cliente B2C, a gente atende B2B, ele trabalha com infoproduto e até a parte de marketing de afiliados, a gente trabalha com venda de serviços, enfim, né, tava bem fora. E aí eu comecei então a recalcular a rota, né, em função até de tudo que a gente estava já aprendendo aqui até então, para que eu buscasse alguém que fosse de fato uma agência que entendesse o negócio dele, para que eu não ocupasse com o espaço de um cliente dentro do ICP. E aí eu fiz essa passagem de bastão, mas como calhou eu não atendi ele, né, eu respondi que a gente não ia conseguir auxiliar ele, mas fiz uma indicação e tal, já tinha brifado a outra agência também, e ainda demorei para esse retorno, né, e aí ele falou assim, puxa, demorou para me responder e ainda no final me disse que não ia me atender. Que pergunta meio objetiva, de 0 a 10, quanto você se dá para esse processo comercial? Para esse específico? Não, pro seu processo Pro meu comercial. processo, 4. 4. E vocês, como sócios, que nota que vocês dão pro processo comercial da agência de vocês? Olha, eu olhando de fora, o processo em si daria um 6. Eu vejo que ainda falta detalhamento e montar mesmo um processo em si, mas a questão de atendimento e de encantamento ali do cliente, como foi bem falado no cliente oculto, é o que já é 10. Então 10 para mais. Acho que esse é o nosso grande ponto forte. Eu acho que eu tô com o Bruno. É um 6 pela falta do processo em si. A Amanda é uma excelente vendedora, tudo que ela se propõe a vender, ela vende rápido e vende bem, mas como falta processo, ela tá sempre correndo com uma âncora, né? Fica difícil para ela conseguir fazer só a parte dela também, né? Entendi. Muito bom, gente. Então, obrigado por vocês terem compartilhado. Acho que se eu fosse seu sócio ouvindo isso aí, eu acho que, não diria que eu daria 0, mas eu daria entre 0 e 1, porque perder prazo e perder o que é combinado, né? A tua palavra que você dá pro lead ali, é a coisa mais importante que você tem. Ele não te conhece, a primeira impressão é que fica. Então, se eu fosse sócio de vocês, eu falaria, cara, tem pontos a melhorar, a gente tem habilidade de conversa, a gente sabe o que a gente pode colocar, a gente sabe o nosso lugar, mas o mais importante é a nossa palavra. No comercial deu a palavra que vai fazer, tem que fazer, não importa o que aconteça, a gente tem que entregar. E do contrário, a pessoa fala, pô, se na proposta comercial já errou no prazo, imagina na parte operacional. Então eu tenho isso muito dentro da Mestre, colocado para os vendedores. Cara, se você assumir um lead, se você domina aquele lead naquele momento, marcou o horário, chegue pontualmente no horário,
coloque-se dentro do horário que você especificou, marcou a proposta, mas eu vou dizer, eu já perdi prazo também, não é o fim do mundo, tá? Então, já perdi múltiplos prazos, já falei que ia mandar proposta, já esqueci que eu tinha proposta. E como vocês já apontaram, é falta de metodologia. Eu tô aqui para ajudar vocês exatamente com metodologia. E vamos sair de um 4, de um 6, para pelo menos uma nota 7 ou 8 para passar de ano, que eu acho que isso é mais importante. E o mais importante não é atingir 10, o mais importante é ter 7 ou 8 como constância. E a gente vai errar. Eu acho que tem uma certeza como seres humanos aqui, por enquanto não somos substituídos por IA, por enquanto, né? Mas é que a gente realmente vai errar bastante, mas errar menos. Então, dentro do processo, não errar em partes vitais, como essa do prazo. Errar talvez ali em aceitar um ICP ou outro que talvez não esteja tão perfeito, errar talvez por uma falta de entendimento, ou não rodar o framework correto na hora da entrevista com a empresa, ou até mesmo você não detectar pontos errados ali naquela pessoa que você gostaria de receber como cliente e depois que entrou ele detona com a tua operação, né? É um papel do comercial também resguardar. Então vou mostrar para vocês algumas coisas que eu coloco em prática desde 2008, então trazendo um pouquinho aí do meu histórico para vocês. Eu fiquei mais de 10 anos vendendo no comercial assim como você, todos os dias, então consigo trazer um pouco mais de visão e também acredito que treinando outras pessoas para estar no comercial, eu consigo transmitir para vocês essa visão do framework que a gente aplica, tá? Não é uma coisa que está num livro, que eu vi em outro lugar, é o que eu ganho dinheiro. Ganho dinheiro do mesmo jeito que vocês querem ganhar dinheiro. Então, a gente vai destrinchar todo esse processo comercial, óbvio, com o convite do Rodrigão aí, da Nantab também, e realmente agradecer vocês pela abertura de me ouvirem, tá? Eu fiz uma apresentação no evento da RD, né? Fazer uma menção honrosa para a galera da RD Station, parceiros aí que eu gosto bastante. Podia até, né? Foi um bootcamp em São Paulo que a gente se encontrou e eu dei um conteúdo sobre comercial, sobre vendas e eu acho que por isso talvez o Rodrigo tenha visto esse conteúdo, tenha falado, pô, vou chamar uma pessoa aqui que possa ajudar vocês e eu vou transmitir esse conhecimento para vocês de forma prática a partir de agora. E dentro lá desse ecossistema da RD, que reuniu diversos donos de agências, assim como o Rodrigo contribuiu com eles, eu contribuí, eu tenho um framework que eu considero um framework de sucesso, validado, que é o que eu aplico também para outras agências e eu consigo entender se funciona ou não. Tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês, mais uma vez, baseado na minha experiência, baseado na aplicação de outras agências e o que eu vejo de mercado funcionando. E vocês podem a qualquer momento me interromper, perguntar, mas a gente vai tentar traçar, boa, Rodrigão, já ia até pedir para vocês aí, se vocês quiserem rabiscar, e vocês que vão fazer aí o rabisco, tá? Fiquem bem à vontade. Vamos usar primeiro o post-it. Eu quero que a gente coloque quais são os bloquinhos que a gente vai trabalhar durante esse nosso papo aqui. Quem puder escrever aí no post-it primeiro. Letra bonita. Boa. Tudo para mim começa num cenário de persona, tá? A venda começa entendendo para quem você quer vender. Isso na minha ótica aqui, tá? Então você pode escrever persona aí no primeiro bloquinho, depois a gente vai abrir cada um deles. Pega a caixinha, já cola aí em cima só para a gente ter como referência. Uma vez que a gente entendeu, então vou explicar o macro para vocês, depois a gente desce em cada uma das etapas, tá? Então uma vez que a gente entendeu para quem nós vamos vender, e até onde eu sei vocês já definiram para quem vocês vão comercializar o produto de vocês, a gente vai entrar em mais detalhes nessa linha, você tem que ter um diferencial. Porque qualquer um pode estar vendendo para aquele público, mas você tem que se colocar de alguma forma para aquela audiência. Então vai dos mais diferenciais possíveis, desde um atendimento legal, como vocês citaram, a um diferencial técnico específico que vocês possam ter, ou uma experiência específica que vocês têm. Depois, eu gosto no processo comercial, eu gosto de chamar de footprint, né? De foot de pé, F-O-O-T, print de pegada, que é a gente identificar onde estão essa audiência, com esse que procura esse diferencial, tá? Porque isso vai servir de insumo para a gente procurar essa audiência. Então, num primeiro momento, onde uma agência está iniciando, a gente pode atacar diversas formas o marketing, mas uma das formas que eu mais gosto é, se eu tenho tempo, então eu vou bater na porta dos outros. E através desse footprint que eu gosto de chamar, a gente vai descobrir com quem nós deveríamos falar. E até o que você falou do cliente oculto, porque o cliente oculto, quando ele bate na sua porta, às vezes você não sabe quais são as características, tem que entender. Agora, quando você bate na porta dos outros, você não pode errar a porta. Tá? Então eu não posso sair aqui na rua, bater na porta de todo mundo e perguntar se ele tem o meu perfil. Eu já tenho que bater na porta certa para poupar tempo e ganhar mais tração ao longo do tempo. Tá? Próximo item aí que a gente vai explorar, é a fase de prospecção na prática. Então quero ver se a gente consegue fazer aqui pelo menos uma prospecção na prática com vocês, que é, uma vez que eu encontrei qual é
quais são as características, ou seja, footprint daquele público, eu vou bater na porta junto com vocês, vou ensinar vocês a bater na porta do jeito certo, tá? Uma vez que vocês, aí estamos numa linha de processo, o que falta de cadência para vocês. A gente vai entrar em detalhes da prospecção ainda, mas uma vez que eu estou prospectando, eu preciso de previsibilidade, eu preciso saber onde está cada uma das coisas. Então eu vou precisar de um CRM e alguém vai ter que dar continuidade, porque a agência não pode parar de vender quando você estiver de férias, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Depois eu vou falar com você sobre rotina, porque não adianta nada ter persona diferencial, saber onde eles estão, fazer a prospecção, ter um CRM, se eu não souber de quanto em quanto tempo ou qual é o ritmo que eu tenho que fazer. Eu gosto de chamar disso de bater o bumbo, tá? Comercial é bater bumbo. Assim como a operação é também ter um ritmo ali de entrega, mas comercial, acima de tudo, é ficar ali com o mesmo ritmo para ter uma boa performance. A gente vai tentar fazer um exemplo real de toda essa rotina. E por último, né, como último bloquinho, eu quero colocar com vocês, olhar a proposta comercial de vocês. Não sei se vocês já têm, mas depois vamos separar para a gente abrir a proposta comercial de vocês e fazer uma análise do que vocês estão colocando na mesa, qual que é a estrutura da proposta comercial, porque eu sei um sequenciamento de como colocar a proposta comercial, testei aí ao longo dos últimos 10, 12 anos, um formato de sequência exato de proposta comercial que converte mais. Tá? E toda vez que um vendedor meu está vendendo menos, ele modificou essa sistemática. Ele modifica para o modelo que eu tenho, ele vende mais. Inclusive alunos meus, mentorados meus, todos eles seguem nessa linha. Colocam o meu sistema de proposta comercial, que eu gosto de chamar de proposta mestre, eles aumentam a taxa de vendas. Então eu vou mostrar para vocês do começo ao fim como eu enxergo uma área comercial e a gente vai botando cada uma das caixinhas e o que vocês identificarem. Acho que podia deixar um bloquinho de post-it para cada um, porque eu acho que é um exercício entre sócios e todos os sócios deveriam saber vender. Todo sócio deveria saber vender. Eu acho que por mais que a responsabilidade seja sua, todo sócio deveria saber defender a sua empresa. E é por isso que vocês possivelmente empreenderam. Tá? Vocês escolheram ali um caminho e vocês têm que ser os maiores vendedores da sua empresa. Se vocês não acreditarem no seu negócio, se você não chegar na frente de uma pessoa que você desconhece e falar que a sua agência é o melhor, não conseguir converter ela, talvez você não deveria ser dono do negócio. Tá? Então o dono é o que transpira, aquele que confia. Por mais que você não fale, talvez tua posição como operação, tua posição como operação, mas você sabe que a qualidade da sua operação é boa. Então você vai convencer a pessoa a entrar de maneiras diferentes, mas vocês vão conseguir fazer isso. Então quero mostrar para vocês o sequenciamento, porque no final das contas um dia você vai tirar férias e alguém vai precisar estar junto com a operação comercial no dia a dia. Bom, se a tua agência fatura menos de 2 milhões de reais por ano, não faz sentido fazer projeto personalizado. O esquema é fazer pacotes de serviços. E se eu falando não é o suficiente, presta atenção no que o Ricota vai falar agora. Presta atenção, cara, isso é muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar a tua agência a performar e melhorar as entregas cada vez mais. Isso sem contar no aumento da lucratividade. Olha só. Tá, para a gente poder entrar na persona, última pergunta aqui. O escopo que você vende para esses clientes, ele é 100% ajustável. Você modifica ele conforme a necessidade do cliente ou vou chamar de pacotizou, você criou uma estrutura, um conjunto de entregáveis básicos que se repetem, ou você, a cada conversa, elabora toda uma ideia e aí apresenta para eles? Para cada cliente é personalizado. É personalizado? Isso. Tá, é uma escolha ou é onde você chegou? É intencional ou não? É intencional. Então, já na reunião inicial com o cliente, eu entendo o que ele tem de histórico, o que ele já vem fazendo, do que ele vem fazendo, por exemplo, o que não funciona para o perfil de negócio dele, o que ele deveria estar fazendo e o que eu tenho dentro de casa que eu posso oferecer de valor. E aí eu monto uma proposta dentro do nosso escopo de serviços do que a gente já sabe que a gente faz, então não vou inventar um serviço novo só para oferecer para ele, mas aí eu seleciono quais os nossos serviços fazem sentido tendo isso em vista e monto a proposta personalizada. Já fica assim, como sugestão, existem linhas de pensamento dentro do mundo de agência que vão falar para você fazer e para você não fazer, aí fica a escolha de vocês. Na minha experiência, o melhor caminho que vocês podem ter, principalmente que vocês focam em um determinado segmento, é escolher escopos mais fixos, tá? Justamente por quê, tá? Eu sei que o Rodrigo tá... né? Por quê? Mas eu vou dar uma explicação boa, assim. Tem a linha operacional e tem a linha comercial. Hoje você tem um know-how de como é a sua operação. Você consegue ter a distinção
do que cabe em cada um dos lugares. A partir do momento que você for lá, abrir uma vaga comercial, trouxer uma pessoa, ela não tem o mesmo conhecimento que você. Fica praticamente impossível você botar essa pessoa no comercial. Você acaba de matar o crescimento da sua empresa por uma escolha, desculpa falar dessa forma, de ego. Você quer dar a melhor personalização, mas no final das contas, a agência, quando você coloca assim um segmento, é você repetir serviços para os mesmos tipos de cliente e monetizar em cima, tá? Dentro de um possível grupo aí de alterações. Eu acho que, por exemplo, esse é o sucesso do McDonald's, meu modo de ver, né? Você tem ali os hambúrgueres, que basicamente você chega aqui na cidade de vocês, em São Paulo, Rio de Janeiro, se você for lá, você consegue pedir um Big Mac igual, que vem o mesmo formato, mesmo, talvez as quantidades de leve, muda um pouquinho a folhinha de alface a mais ou menos, mas é o mesmo hambúrguer, é a mesma batata, é o mesmo insumo, é a mesma Coca-Cola que você vai pedir, e eu acho que no modelo de agência que está segmentada, essa é uma vantagem do comercial, porque você pode colocar diversos profissionais do comercial, simplesmente ensinando para eles, olha, esse tipo de caso encaixa no modelo A, esse tipo de caso no modelo B, esse tipo de caso no modelo C. Lá na Messi a gente tem 3 modelos. Então fica como sugestão, saindo um pouco da linha do comercial, para você conseguir escalar o comercial, passa por esse momento. Então, não estamos falando disso aqui agora, mas pensando no futuro de vocês, daqui 6 meses, 12 meses, é importante que você prepare o agora. Então, entender com a operação, então uma primeira visão é entender com a operação, o que é que funciona. Então, toda vez que a gente aplica isso aqui, gera resultado para os nossos clientes. Tá? Trouxe isso, esse é o ideal. Esse é o meu projeto 10K. Então, quando tem o ideal, eu desenho um plano abaixo e um plano acima. Então, eu começo sempre lá o meu escopo dentro da Mestre pelo projeto B. É o valor que vai ser mais vendido. Então, se eu quero que o 10 mil reais seja o mais vendido, que é o que vocês chegaram ali intencionalmente, eu vou desenhar um projeto de 10 mil. Mas como vocês falaram, eu tenho um ticket médio de 4K. Vocês podem talvez desenhar até mesmo o escopo C e D. Você pode ter um escopo de 6,5 e um D de 4 mil. Porque tem gente que vai querer entrar e tem 4 mil e está no out of home, que se ele não fechar com você, ele vai fechar com concorrente. Então, no primeiro passo, vale a pena descer até o D, que seria, que eu gosto de chamar, o mínimo viável. Projeto mínimo. Cara, se eu colocar isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso para operar. Tá? E aí, o segredo é o comercial junto com o financeiro determinar qual que é o escopo que chega em cada um dos valores. E não a operação. Porque a operação vai querer enfiar o máximo de coisa possível. Né? E o seu trabalho como comercial é achar algo que tem fit no mercado, e o lado do financeiro, por isso que você precisa acompanhar, a planilha não é dela, a planilha é do financeiro. Você garantir que com esses 10 mil, com esses 6.500, com esses 4, vocês ganhem dinheiro, que vocês lucrem. Tá? Então, essa é a essência. E depois dos 10 mil, colocar um de 15. O cara tem que saber em algum momento que tem um de 15. Porque vai ter alguém que vai bater na sua porta que acha que 10 é pouco. Tá? E aí eu gosto muito de ir numa linha, aproveitando também essa sequência, que personalização dentro da minha agência é só acima dos 15. Eu não personalizo abaixo dos 15. Ah, mas eu queria isso menos tal coisa aqui para ficar 8 mil. Aí é uma negociação que você faz, você opta, mas no geral você encaixa em um dos planos. Você não sai montando Frankenstein. E aí vem a segunda parte, isso é do comercial. Para escalar facilita. Agora a segunda parte é o operacional. Quando alguém pede um Big Mac lá no McDonald's, o cara que monta hambúrguer sabe exatamente o que tem que compor dentro do Big Mac. Agora, se toda vez que você fecha um projeto, o time fala, esse aqui eu tenho que entregar tal. Nossa, beleza, é a hora que vai dar problema na operação. Ele pega outro, é outro escopo, ele pega outro, é outro escopo, ele pega outro, é outro, nunca é igual. Então sempre vai dar pau na sua operação. Agora, quando é um projeto A, B ou C, o cara já sabe. É um projeto B, eu já sei o que tem que fazer. Não precisa nem pensar. E o último caso ainda na operação, na hora do caos você privilegia quem? Tá pegando fogo, quem que você salva primeiro? O ticket maior. Ticket maior. Ticket maior faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. É o que prioriza. Sim. Exato. Então, na hora da operação, eu vou pegar exatamente o cara que paga mais e eu vou começar pelo cara que paga mais. Porque se eu perder esse cara, a minha agência, né, ela tem um maior impacto. Então, até para a operação saber, na hora do caos, eu tenho que ter ali as coresinhas. Pô, o cara que paga mais caro, eu tenho que atender ele um pouco mais próximo. Né? Qual tarefa? Eu estou com 3 tarefas atrasadas. Qual que eu resolvo primeiro? Vamos resolver do ticket maior, depois do ticket médio, depois do ticket menor. E essa é a história por trás da precificação aqui que é legal vocês explorarem, tá? E vocês falam do personalizado, mas eu aposto, Amanda, que se tu olhar 1, 2 anos atrás, olhasse todos os seus contratos,
tu vai ver uma similaridade. Mas tem... O teu personalizado, sabe? É isso aí. Tem assim, os serviços que se repetem em todas. E aí sempre é um trabalho de o que mais que eu posso colocar Só volumetria. Talvez um tem 12, outro Isso. tem 30, outro tem... A gente vende basicamente site, gestão de redes sociais e gestão de tráfego pago. O que muda é a quantidade para cada um deles, né? E uma coisinha a mais que eu vou colocar para um ou para outro, eventualmente, mas que dá para compartimentabilizar, enfim, né? Pôr em pacotes. O conteúdo que o Ricota apresentou foi tão intenso e foi tão importante que não teve como, foi impossível para a gente escolher qual o melhor trecho, qual o melhor momento. E por isso que muito de tudo que o Ricota trouxe sobre a área comercial ficou apenas no episódio estendido. Então clica aqui nesse QR Code, dá uma escaneada, acessa no link que está na bio. Enfim, acessa agora mesmo e assiste esta aula entregue pelo Ricota no episódio estendido do SOS Agência. Não perde, tá imperdível de verdade. Tempo de projeto, então escreve burocracia, mas tempo de projeto, equipe que vai atender, escopo que você vai contratar, tipos de reunião. Tá? Então, ou seja, como vai acontecer o dia a dia, tá? Pode escrever como vai acontecer o dia a dia. Coloco isso ali no slide. Então, normalmente, então nossa metodologia é um projeto de 6 meses, 12 meses, X meses. Pensei para você, esse aqui é o organograma do nosso time, não precisa colocar nomes, mas é o organograma do time que vai te atender, beleza? E é importante você colocar o organograma para fazer uma ancoragem, que eu já vou falar para vocês também. Próximo item é o escopo que eu pensei para você, e aí você vai apresentar um único escopo. Você não vai deixar, olha, para resolver o seu problema é este escopo aqui. Não vai falar, escolhe o A, o B, porque pode ter rede social. Não. Eu sou o dono, eu comando, é ditadura. O método é meu, para dar certo é o meu método. E quem é dono do método é você, não ele. Tá? Então aí você vai apresentar a metodologia para ele. E aí você vai fazer uma ancoragem, que é uma ancoragem que a gente tem na nossa proposta comercial, que é fazer o efeito comparação frente a ter um time interno. Eu entro no Glassdoor, e aí vocês podem deixar pronto. Eu tenho, são 7 pessoas que me atendem, né? 7 pessoas do seu time que vão trabalhar no projeto. Pega pelo menos 3 e vê quanto essas pessoas custam. Eu pego lá um gerente de marketing, um analista de tráfego pago e um designer. Vai lá no Glassdoor, o salário médio de cada um deles vai ser 10 mil, o outro vai ser 5 mil, o outro vai ser 3 mil. Faz a conta no Brasil para ser CLT, quase o dobro. Faz o somatório, você vai falar, para ter um time interno com 3 pessoas, sendo que eu estou colocando 7, mais de 25 mil reais. Sacou? Você acabou de ancorar em 25 mil reais. E ainda coloco, isso sem falar que ele vai tirar férias, vai ficar doente e vai ter alguma ausência justificada. Então você vai ter uma perda operacional. Fora o risco trabalhista. Eu não coloco esse escrito, mas fora o risco trabalhista. A pessoa vai dar uma risadinha na hora. Porque ele sabe que vai ter o risco trabalhista se for CLT. Então, considerando esse cenário, aí é a próxima tela. O slide de dor, né, que eu chamo ali na parte do spin selling, que é o problema. Aí você vai botar o slide de problema outra vez. Você vai pegar o slide lá de cima, você ainda não revelou o preço, você ancorou, vai mostrar o problema. Lembrando que o seu problema é esse aqui. Por que você tem que fazer de novo? Porque lembra da parte psicológica? Problema e implicância, você tem esse problema e tem essa implicância. Aí ele está pronto. Você ancorou, você trouxe ele para o lado emocional, ele está pronto para ver o seu preço. Então, próxima tela, aí o próximo, tá? Então, o que você botou? Slide de problema, coloquei. Slide de problema, coloca aí embaixo e aí você revela o preço. Aí sim o preço. Investimento. Chama de investimento. Então, para resolver o seu problema, que você me disse que tem tal implicância, se você fosse ter um time interno seria mais de 25 mil reais, é somente 10 mil. 12 de 10 mil reais para ter um time anual para trabalhar para você em prol com metodologia validada, conhecimento validado. Então, para de ser caro. Na hora que o cara pensa, eu sou gerente, se eu tivesse um time inteiro aqui para trabalhar para mim, custaria 25 mil reais. Para esses caras só são 10. Então, você começa a ter menos pedido para baixar o preço. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tenho a persona definido, porque eu tenho um diferencial do porquê eu sou bom, e isso vai estar no seu método. Eu consegui encontrar as empresas certas, eu fiz o pitch de atenção descobrindo um problema, eu conversei com a pessoa na triagem para saber qual que é a situação, problema e implicância, eu ancorei porque eu sei a minha metodologia, eu sei o que eu vou entregar, então eu sei o time, então eu vou comparar, no meu time são 6, 7 pessoas, comparando com você ter interno, são 25 mil, isso no mínimo, né? Porque nós temos 7, eu tô só botando 3, mas 7 talvez seria bem mais, né? Tudo bem, não é dedicado completamente, mas vamos botar pelo menos 25 mil reais. O investimento é só 10 mil reais.
e espera. Essa é a proposta para resolver o seu desafio. Coloca o preço e fala, esse é o valor para poder resolver o seu desafio. Tá? Dicas ainda em cima disso. Toda proposta comercial, toda triagem, usa alguma ferramenta de inteligência artificial para mapear, tá? Para transcrever. Eu uso uma ferramenta chamada Fireflies, entra em todas as ligações. Se você tiver, hoje em dia, o Google Meet, ele transcreve para você, dependendo do plano que você tem, para que você possa avaliar sempre as ligações e perguntar. Não ficar anotando toda hora, tá? Você não ficar toda hora batendo no teclado, que é chato, então você se concentra mais na conversa. Queria fazer aquele gancho, Rodrigão, tipo, se a gente pudesse dar um toque na galera da RD, eu acho que pelo menos ali na parte do CRM eles poderiam ajudar eles. E outra coisa que seria legal, toda essa visão de propósito comercial e que a gente teve proximidade, eu acho que se vocês estiverem mais próximos do pessoal da RD, a gente pode fazer uma ponte com eles, para que vocês participem lá e ganhem mais conhecimento no dia a dia, porque isso aqui é uma metodologia extremamente validada, é minha metodologia, mas outras agências fazem formatos parecidos, e eu acho que seria legal vocês trocarem uma ideia com eles para ver como que vocês podem ser parceiros deles, adicionar até o software, ter uma receita recorrente junto com eles pela gestão do software, acho que é uma outra forma de vocês ganharem dinheiro dentro da sua empresa, mas principalmente para que vocês entrem com o CRM e participem desse ecossistema que pode dar mais conhecimento, que é basicamente também como eu e o Rodrigo a gente se encontrou lá no evento. E tu acha que tu consegue me ajudar nisso? Mano, se eu tenho alguma carteirada para usar, Tu tem? gente, opa! Pelo amor de Deus, podemos? Né? Respeita a minha história, né? Podemos, eu tenho aqui no WhatsApp aqui, cara. Posso ligar aqui, ó. Quer que eu ligue agora? Será? Então, vamos ver. E aí, tudo bem? Beleza. Ô, Sil, eu tenho um favorzinho pra cobrar aí, eu não sei se você pode me ajudar. Ai, meu Deus, lá vem. Eu tô aqui com uma agência que eu tô ajudando aqui, fazendo uma mentoria junto com o Rodrigo Maciel, acho que você conhece ele, até mostrar o Rodrigão aqui, ó. Estamos gravando, tá? Estamos ao vivo, cuidado com o que você fala, hein? Oi. Tô fã do Rodrigo. Obrigado. Então, a gente tá mentorando uma galera legal da agência Quadri, ó, eles são de verdade, tá? Eles estão aqui, ó. Eles me disseram, inclusive, que eles tentam ser agência parceira da RD já faz 2 anos. 2 a 3 anos. E aí eu falei, eu acho que eu tenho alguma carta branca ali, alguma moral pra chamar a galera da RD pra talvez ampará-los nesse momento que eles estão. Eles estão numa fase onde estão há 6 anos no mercado, são 3 sócios. Fiz todo um trabalho com eles aqui, ó, até te mostrar, ó, todo um trabalho aqui de uma jornada, ó, bem preenchidinho, uma jornada comercial. E, inclusive, falei para eles do programa de parceria, que ó, até onde eu e o Rodrigo a gente se encontrou recentemente, tá? A gente conseguiu se encontrar, compartilhar conhecimento e tudo mais para agências parceiras. E eles até me falaram que eles estão nesse momento sem CRM. Aí na hora, caiu aqui RD, vamos botar um CRM e tudo mais. E ao longo da conversa, uma forma também deles aumentarem volumetria de clientes é ser uma agência parceira e aumentar o conhecimento também é ser uma agência parceira. Eu queria saber se eu posso passar o seu contato para eles, para talvez você bater um papo... Posso te propor uma coisa? Aí é quente. Vamos lá. Em vez de contato, ô Silvana, eu tô em Floripa também, o que tu acha? Tu acha que vale de a gente se encontrar aí, de repente eu ir na sede? Consigo. Aí, Rodrigo, me manda um WhatsApp pra gente combinar Tá. a data, a hora, tudo certinho. E desligando aqui, eu já vou começar a mexer meus pauzinhos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir uma coisa boa. Quero valeu, ver a quadra no programa. Beleza. Ó, Sil, agradecer você aí de verdade, né? Parceria com a RD, eu acho que eles já conhecem que eu tenho essa parceria há longos anos, sou um dinossauro já, completei 10 anos como agência parceira da RD. Não tinha nem barba branca ainda. Não tinha, literalmente, não tinha. Não tinha nem barba. Não tinha nem barba. Não tinha nem barba, né? A época que eu não tinha barba, né? Segundo minha esposa, eu era muito feio, né? Agora sou menos feio. Enfim, brincadeiras à parte, mas estou aí nessa jornada, vi o programa de parceria crescer. Hoje, uma das coisas que eu dou valor são pessoas como a Sil, que estão ali pensando no parceiro, tem a Lívia também que pensa nos parceiros e várias outras pessoas aí que podem ajudar vocês. Então, quero deixar aqui a minha recomendação para que vocês vão lá, trocam uma ideia com eles. Tem um vasto programa com vários mentores, várias pessoas como o Rodrigo, como eu, que podem ajudar vocês em fases diferentes do crescimento. E, cara, se der negócio, espero que dê negócio também, mas que vocês usem o software, mas atraiam mais clientes que têm já os softwares da RD ou que vocês possam comercializar o software da RD para acelerar os resultados no dia a dia, que é o que a gente faz, cara. 50% do nosso faturamento é baseado em comercialização de serviços voltados ao RD Station, seja inbound, seja RD Converse, seja RD CRM. E eu acho que
tem um pouco de grana aí para vocês poderem pegar também, tá bom? Beleza, Sil? Boa. Gente, tem dinheiro na mesa e assim, vou agradecer de novo. Obrigada por ter lembrado de mim e falado aí, né, levar a palavra da RD. Acho que vai dar match. Sempre que quiser e precisar, pode me ligar, tá, gente? Você, Rodrigo, vocês têm carta branca comigo. Beleza. Valeu, Sil. Manda um abraço pra Sil, galera. Tchau, Sil. Tchau, Sil. Tchau! Valeu, Sil. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu. E aí? Rapaz. Vocês vão lá na RD ou não? Vamos ter que Vamos ter que... Sil. Vim direto de Curitiba, na mentoria que eu tô dando lá pra agência Quadri. E, cara, eles ficaram enlouquecidos quando o Ricota linkou pra ti. E eles querem fazer parte do programa. E eu vim aqui, cara, preciso ir lá pra falar com a Sil, ver o que a gente pode fazer pra levar a Quadri pro programa de parceiros. Cara, eu fiquei chocada. Como que pode uma agência como a Quadri não fazer parte desse ecossistema? Concordo. Hoje a gente tem mais de 2.000 empresas nesse ecossistema. Eles têm que estar fazendo parte disso. Então, bora, vamos facilitar. Eu tava pensando desde o dia que vocês me ligaram que a Paula Scheffer, a Paula é gerente de vendas aqui na RD, ela tem que estar nesse papo, porque é ela que vai conseguir me ajudar a trazer negociações pra mesa. Então, eu vou chamar ela e a gente conversa com ela aqui, tá? Combinado. Vou mandar um áudio aqui. Oi, Paulinha, tudo bem? Sil aqui. Viu, a gente tá aqui no 7º andar, na sala, eu tô aqui com o Rodrigo. Você pode vir aqui pra gente trocar uma ideia sobre aquela agência de Curitiba que eu comentei com você, tá bom? A gente tá te esperando aqui. Beijos e obrigada desde já. Tem que fazer. Oi, Paulinha. Esse é o Rodrigo que eu te falei. Prazer é meu. Muito obrigada. Senta aí, que o desafio é grande. Ó, eu vou dar um contexto e você me corrige, tá? Paulinha, é o seguinte, o Rodrigo tá mentorando uma agência em Curitiba, que é a agência Quadri, e essa agência não está no programa de parcerias da RD. Como assim? Eles têm um porte legal, uma sede legal lá em Curitiba, o Rô tá levando vários mentores lá, eles me ligaram semana passada, o Ricota falou, Sil, me ajuda, a gente precisa colocar eles pra dentro. Eu falei, Paulinha tem que estar nessa conversa. Então, eu queria que eles entendessem um pouco sobre programa, como funciona, pra gente entender o fit ali e até explicar pro Rodrigo um pouco do que a gente precisa para uma agência estar no programa e fazer essa ponte acontecer. É isso, né? O que eu posso dizer, assim, Paulinho, é que eles estão super afim de fazer acontecer. Certo. E são grandes admiradores dos produtos RD, né? Da RD como toda a cultura, né? Então, é só a questão agora de a gente entender como. Ótimo. Bom, o principal, não o principal, mas uma das coisas mais importantes é eles quererem de verdade. A gente hoje tem mais de 2.000 agências no nosso programa e o que diferencia as agências que dão certo, que crescem com a gente, daquelas que não dão certo ou que, enfim, não crescem, é o que... A vontade de fazer acontecer. Exatamente. A nossa estrutura vai estar aqui 100% à disposição. A gente tem treinamento, a gente tem capacitação, a gente faz evento exclusivo, tem networking, tem comunidade. Só de ferramenta para a agência começar aqui com a gente dá mais de R$60 mil por ano de acesso à ferramenta. Então, sendo nossos parceiros, vocês, né, a Quadri, no caso, vai ter acesso a todas as nossas ferramentas para que realmente possa colocar em prática e fazer o negócio da agência prosperar. Mas precisa querer. E uma coisa que eu lembrei, Paulinha, que eu acho que a gente tem que validar com ele, perfil deles. A gente tem alguns critérios, não é qualquer agência hoje que consegue entrar no programa, porque de fato a gente tem um perfil ideal ali que a gente definiu que tem mais conexão. Então a gente tem que validar se eles têm todas as características também para estar dentro, né? Que seriam? CNPJ. Tem. Site. Tem. Bem bonito, por sinal. Número de clientes. Tem. Recorrentes, inclusive. Tá, aqui no programa a gente precisa de pelo menos 5 clientes recorrentes, tá? Se eu não me engano, são 12. Tá. 3 funcionários pelo menos. São 9. Tá. Fora tudo isso, né, que é meio que uma característica sobre o porte da agência, a gente também precisa ter um cliente, um primeiro case, que a gente chama, que a agência traz para contratar uma ferramenta ou algumas ferramentas da RD. Então, eu gosto de falar que é tipo um triângulo. A RD está numa ponta,
O cliente está na outra e a agência está na outra. Então, esse cliente ele vai ficar embaixo do guarda-chuva dessa agência. Ela que vai fazer a gestão dele, mas ele fecha com a RD também. Então, a gente precisa desse primeiro cliente. Tem alguém ali que você acha que está no gol para a gente trazer? Então, no dia que a gente esteve lá, que o Ricota estava lá falando com eles, a gente já fez esse levantamento, então eles têm já clientes bem avançados nesse tipo de desejo, inclusive que partia do cliente, mas por eles não estarem no programa, acabou não acontecendo. Então, sim, Legal. temos. Muito bom, Rodrigo. Parece que a gente tem basicamente todos os critérios, né, para entrar. Temos a vontade, temos os requisitos técnicos. E tu sabe o melhor de tudo, Paulinha? Qual? Temos a carteirada do Ricota. Isso é importante. Nosso grande parceiro Temos que cresceu aqui junto com a RD por muitos anos. Coisa boa. Bom, além dessa parte técnica, né, dado todos os benefícios que a gente oferece, a gente tem um investimento único e inicial de entrada dessa agência para se tornar nossa parceira, que é um lock-in mesmo ali, né, para a gente ter uma primeira capacitação formal, para que vocês consigam conhecer mais das nossas ferramentas, né, e consigam aplicar isso no primeiro case. Né? A gente vai estar aqui junto com vocês para entregar o sucesso desse primeiro cliente, que a gente sabe que é uma grande responsabilidade. Né? Então, a gente tem um investimento inicial de R$ 3.499 para que a Quadri venha e se torne nossa parceira oficialmente. A gente chama essa taxa, tecnicamente, aqui de engage, que é uma taxa inicial e única e acabou. Pagou, entrou, fechou. E onde é que está a carteirada do Ricota? Entendeu? Onde é que... Olha, aí, Bom, daí aí é com a Paulinha. Eu entendi que foi para isso que eu fui chamada, não é? Eu acho, Paulinha. Eu só chamo ela para isso. Temos a agência, temos o interesse e temos a RD. E aí? Boa. Não, a gente vai fazer acontecer, certo? A gente consegue arranjar ali um meio do caminho que fique bom para todas as partes. É um valor inicial pequeno, frente a todos os benefícios que com certeza a Quadri vai ter se tornando nossa parceira, mas a gente consegue uma negociação especial para vocês, com certeza. Nossa, Então- conseguimos. Então podemos dizer que Quadri está dentro? Está dentro? Por mim tá dentro. Por mim, fechou. Fechou? Aê, Paulinha. Valeu, gente. Time, oi! Faz tempo que eu não volto. Gente, presta atenção na novidade que eu tenho para contar para vocês. Acabei de voltar de Floripa e tem uma novidade. A gente está dentro do programa de parceria da RD Station. Nós somos agora uma agência parceira da RD Station. Vocês estão ligados nisso? Palmas para nós, cacete! Bom, bora, que a gente tem muito trabalho agora e pode ter certeza que bons frutos virão daí. Bora! Gente, que loucura! Agência Parceira RD. Vocês têm noção do que é isso? Agência Parceira RD. Cara, eu até anotei aqui, olha só o tanto de benefício. Acesso grátis aos produtos, marketplace para rolar indicação de cliente, time comercial da RD que vai ajudar vocês a vender projetos maiores, consultor para apoiar o sucesso do cliente, ou seja, os farms, né, que ajudam os clientes a ficar... Cara, olha só, comissão sobre as vendas realizadas, vai participar do ecossistema da RD, e isso é elite, né, são 2.000 agências extremamente selecionadas, e, gente, tem um selo RD, né, cara, o tal selinho lá que é tão ostentado pelas agências. Isso é um outro patamar. Cara, a gente está muito de parabéns. E eu acho que agora, né, que a gente está dentro deste momento hoje, no dia de hoje, falando de comercial essencialmente, é que eu queria trazer aqui à luz a importância de a gente ter isso documentado, isso dentro de um processo comercial que cumpra um rito, né, que cumpra este ritual de tudo que a gente aprendeu aqui no dia de hoje. Então, para isso, eu queria mostrar para vocês a jornada comercial do Nantado, para que a gente possa, através dele, dar a origem de muito do que a gente precisa fazer a partir de agora na inserção, né, na introdução dos projetos dentro do ecossistema da Quadri. Então, a gente entra com o poder da RD e aí dentro do Nantab a gente faz essa etapa comercial tão importante e a gente faz a distribuição dos projetos, ou seja, eu consigo conciliar estes dois. Né? Então agora vocês têm CRM da RD, um top, e aí fazer este casamento junto com o Nantab, meu Deus do céu,
é a dobradinha de ouro de qualquer negócio criativo, de qualquer agência no Brasil. Então agora a gente vai entrar aqui para fazer toda essa jornada comercial e a gente vai fazer isso junto agora. No Nantab, os projetos recorrentes têm origem no contrato. E isso é um dos pontos mais importantes para que a agência possa manter-se extremamente organizada. O projeto nasce no orçamento, que depois vira contrato, que eu libero por contas a receber, libero para o time poder trabalhar. Tudo isso com a anuência e a validação do teu cliente, que assina um contrato digitalmente, tudo integrado no Nantab. É muito mais facilidade, mas principalmente condução e clareza para que todos que fazem parte do projeto tenham a certeza daquilo que vão entregar. Foi muito bacana. Ser agência parceira da RD é uma coisa que, como eu falei durante o episódio, eu queria faz muito tempo. Ter o Ricota também, olhando para os nossos processos, acho que ele foi muito atencioso também com a gente de ouvir, de ajudar a montar essas etapas, assim, falar assim, opa, isso aqui é bacana, isso aqui dá para fazer de tal forma, fazer esse roleplay de ligação, assim, simulada com o cliente também foi super bacana. Me deu um up de comercial fantástico, assim, acho que poder ter essa ferramenta agora pra gente usar isso de verdade era uma das minhas maiores expectativas pro reality. Esse dia foi muito intenso para nós, principalmente com o Ricota e no começo disso com o cliente oculto, que a gente sempre nos orgulhamos muito de falar que nosso comercial era infalível, nosso comercial era muito bom. E ver que existem pontos de melhoria foi essencial pra gente, para entender onde a gente consegue melhorar. E daí depois disso veio o Ricota e trouxe todo esse caminho de como que a gente pode efetivamente melhorar o nosso comercial. Tanto em trazer novos leads qualificados, quanto em como converter esses leads em clientes. E fechando o dia com essa notícia maravilhosa, que agora somos parceiros RD, sempre foi um sonho pra gente, mas agora conseguir concretizar isso foi incrível. Hoje foi um dia muito especial pela parceria agora com o RD e a gente está muito feliz e muito animado de colocar essa parceria para rodar, para a gente aproveitar ao máximo da plataforma, do ecossistema e com tudo isso, claro, impactando no nosso comercial. Então a gente precisa estar com os nossos processos muito bem definidos e hoje se tornou muito claro com as dinâmicas como que a gente consegue otimizar e organizar mesmo esse processo hoje para que, conectando com toda a revisão ali de tarefas que hoje a gente tem, essa sobrecarga na Amanda, a gente consiga liberar ela para que ela venda dentro do nosso processo e que nós, enquanto sócios, também eu e o Eduardo, a gente tenha clareza desse processo para que a gente possa vender também, porque todo sócio precisa estar vendendo, e que a gente represente a agência e que a gente esteja vendendo o tempo todo, porque a gente precisa ser o nosso maior fã. Começamos com um cliente oculto, logo depois, na sequência, Fábio Ricota. Meu Deus do céu, o que o Fábio Ricota entregou numa metodologia comercial validada com mais de 16 anos. Incrível, incrível. É um presente para a Quadric isso que eles viveram ali. Mas eu quero destacar o grande marco desse episódio foi a Quadric virar uma agência parceira RD, né? Em todo o movimento que a RD fez, todo esse carinho, esse abraço, só reforça o quanto a comunidade é importante, o quanto fazer parte desse ecossistema vai fazer uma diferença enorme para a Quadric. Então, eu estou muito feliz com tudo que o SOS proporcionou nesse episódio, porque realmente, se bem aproveitado, acabou. Aí é sucesso na certa. Me dói ver a Amanda com o olho lacrimejando. Verdade. Verdade, eu me coloco muito no lugar de vocês. Mas acho que vocês precisam pensar no, cara, que bom que a gente decidiu fazer isso agora. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Vocês não precisam fazer nada sozinhos. Nada sozinhos.